Bom, a gente falou agora há pouco do viaduto Cury, um morador, né, um motorista passou por lá e viu o asfalto um pouco danificado na ligação da rodovia, do viaduto Cury lá com a região da Avenida das Amoreiras, e eu estava dando uma olhada em alguns assuntos e achei esse assunto bastante pertinente. O vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, está propondo aí para a Prefeitura de Campinas um projeto para que ocorra a ocupação dos viadutos em Campinas pela iniciativa privada. Estamos aqui na linha com o vereador Paulo Gaspar, a quem eu agradeço aí a ligação, né? O Paulo Gaspar sempre é solícito com a equipe da Pan News Campinas. Bom dia, vereador. Bom ano para o senhor também. Seja bem-vindo à Pan News Campinas. Bom dia, Marciarelli, Rony, João, os ouvintes da Pan News. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá. Tá certo, então. Eu acabei vendo, né, através do mailing, né, que o senhor manda, né, a ocupação, né, pela iniciativa privada dos viadutos em Campinas. Eu gostaria que o senhor explicasse, detalhasse mais o que é essa ocupação que o senhor está pretendendo através de algum projeto ou através de concessão à iniciativa privada. Bom, eu já tenho trabalhado nessa linha aí dentro da Frente Parlamentar de Organização Urbana, que a gente organizou na Câmara Municipal, discutindo vários projetos. Esse é um deles, né? É um projeto que acontece no mundo todo, que é a ocupação embaixo de viadutos com estabelecimentos comerciais, justamente para evitar essa degradação, né? É muito comum nos grandes centros, nas grandes cidades, estar ali ou abandonados, ou deteriorados, ou sendo usados de forma indevida, né? Hoje a gente vê muito moradores de rua, lixo, ou mesmo a tal da arquitetura hostil, né? Muitas prefeituras colocam ali objetos pontiagudos para não haver aglomeração de pessoas. Então, assim, tudo errado, né? Enquanto que nos países de primeiro mundo a gente vê excelentes restaurantes, lanchonetes, academias, diferentes usos debaixo desses espaços e dando uso para a população ali que mora no local, na vizinhança, e fica bonito e bem utilizado, e isso gera recursos para o município, né? Porque quem ganhar a concessão desses espaços vai estar ali contribuindo com o poder público e diminuindo nossos impostos, né? Vereador, acho que nem a gente não precisa ir muito longe. Eu me lembro ainda garota, adolescente, ia muito lá para a região de Bauru. E Bauru tinha muitos bares, lanchonetes embaixo desses viadutos. Se não me falha a memória, aqui em Campinas, no Parque Taquaral, lá na Lagoa do Taquaral, tem um viaduto. Embaixo desse viaduto tem até umas lanchonetes. Seria mais ou menos naquele estilo que tem aqui no Parque Taquaral? Pode ser aquele estilo, que é um estilo mais improvisado. Você tem ali um food truck, você tem um container, você tem algum carrinho ali, uma coisa assim que o cara sai e entra, ou pode ser uma coisa mais definitiva, né? O ideal seria que fosse uma estrutura mais definitiva, porque quem está ali cuida do espaço, né? E mantém higienizado e bonitinho, etc., atraente, né? E até porque ele precisa ganhar dinheiro com aquilo lá, com a atividade dele. Então, cada caso é um caso, precisa ser estudado, né? Ser feita uma concessão, e quem ganhar essa concessão vai fazer o melhor uso desse espaço de acordo com a demanda ali da vizinhança, né? Pelo que eu vi do projeto, o senhor cita um exemplo, o viaduto daqui da Ban, que faz a ligação com a Barão de Jaguara, né? E tem também do lado que vem pela Glicéria. Aquele espaço hoje é ocupado por moradores de rua. Também não pode solucionar um problema e criar um outro. Como que seria aí essa questão dos moradores de rua, vereador? Então, é até um outro assunto para um bate-papo assim, bastante extenso, porque eu já propus vários projetos para a requalificação do centro de Campinas como um todo, né? Isso inclui vários projetos. Um deles, que inclui diretamente ao morador de rua, que o termo seria correto, é pessoas em situação de rua, né? O morador de rua é uma forma uma gíria, né? Que a maioria das pessoas usam. O poder público, ele em vez de dar unidades hoje, como a Coab faz, né? Existe a questão dos aluguéis sociais. Então, isso também é um programa
implementado no mundo todo, onde essas pessoas vão passar por uma triagem, né, esses moradores, e vai ser feita uma capacitação, um acompanhamento médico, psicológico, e eles vão ganhar um teto, né, a prefeitura iria alugar um espaço para eles, mas um espaço individualizado, não em albergues, entendeu? Então esse é um projeto que eu gostaria até de explicar mais detalhadamente depois para vocês numa outra situação, e que é um projeto revolucionário, que quem entra nesses projetos não volta mais para a rua. Dá muitos resultados. Sei. Nesse projeto, é através de um projeto que o senhor vai fazer esse pedido ao município, à administração? Projeto de lei, vereador? Isso. Tá. São 2 projetos que eu já protocolei, um de locação social e um que chama Moradia em Primeiro Lugar, que são 2 projetos fantásticos, inclui poder público, ONGs, terceiro setor, a sociedade civil como um todo, né? Todos são interessados em resolver não só o problema do centro, porque você tem também essas pessoas fora do centro, na cidade toda, e temos assim ótimas notícias, porque a recuperação é muito grande e cabe a todos nós cuidar, né, daquilo que é nosso e deixar a cidade mais bonita e os espaços requalificados. Tá certo. João Carlos de Freitas, vereador Paulo Gaspar, que é arquiteto, né, conhece muito dessa linha, né, de urbanização, de melhoria, até de dar um novo visual, um visual mais bonito para a cidade, que está deixando muito a desejar. João, sua pergunta para o Paulo Gaspar. Abraçar o vereador, agradecer pela entrevista e dizer o seguinte, né, vereador, aqui no nosso Pan News Campinas, nós temos praticamente reivindicado continuamente, de uma forma contínua, esse olhar, né, para o morador, ou por outra, né, a pessoa em situação de vulnerabilidade, né, porque essas pessoas estão vulneráveis. Então é um projeto que o senhor não precisa explicar depois, não, pode explicar já, porque é de muita importância, né, de muita importância, e é exatamente, acho que um dos pontos principais, né, uma coisa que a gente vem aqui defendendo, vem reivindicando, brigando, né. Eu até aproveito para perguntar ao senhor o seguinte, já que você tem o conhecimento de todas as áreas, né, de concentração dessas pessoas mais vulneráveis. Ali perto do prédio hoje do Correio Popular, na Vila Industrial, hoje há um contingente enorme, né, de pessoas nessa situação. Eu queria saber se especificamente existe um plano de emergência para poder implantar alguma coisa paliativa para depois, de repente, inserir num programa que, se passar, é um programa bom, um programa rico, esse que o senhor está propondo. Obrigado, João. Então, o que existe hoje, na verdade, a Secretaria de Assistência Social já faz um importante papel de estar todo dia na rua, fazendo essa triagem, oferecendo passagem para quem quer voltar para sua cidade, albergues para quem quer ter os pernoites, tratamento médico para quem precisa fazer para dependente químico, enfim. Tem emprego para quem quiser, o projeto Mão Amiga. Só que, se você não souber fazer isso de forma adequada, se a secretaria não estiver bem estruturada, também não vai funcionar. Então esse projeto do Moradia em Primeiro Lugar, ele é revolucionário, porque ele tem todo um método. O projeto ele é muito bem detalhado, ele precisa ser bem, porque é uma metodologia usada no mundo todo. Então precisa ser bem feito, senão não dá muito resultado. É igual você vai conversar com uma pessoa, com seu filho, para conversar sobre algum assunto. Então você imagina uma pessoa que é dependente químico que está na rua. Ela tá vivendo uma outra realidade. Então não é simplesmente você chegar e convidar ela. Você precisa conviver com ela primeiro, para depois você convencer ela. Então tem todo um trabalho de rua, um trabalho permanente, das pessoas estarem ali permanentemente escutando essas pessoas, criar esses vínculos, para depois conseguir trazer elas. Então eu estou falando de uma forma genérica, muito simples, mas eu acho que dá para todo mundo entender. Tem todo um trabalho psicológico feito por profissionais da área, que aí seriam, sim, da prefeitura, do corpo técnico. A secretaria vai ter que se estruturar para isso, né? E aí tem a participação das ONGs, que é muito importante, que elas já fazem isso de alguma forma hoje, basicamente para levar alimentos, mas elas podem começar a ter uma outra postura e uma outra forma de trabalhar dentro de um objetivo comum. E aí entra o terceiro setor, entra o poder público, entra as entidades
de todos os setores de Campinas unidos num objetivo comum. E aí começa a dar resultado. E antes que as pessoas digam, isso aí é caro, você alugar um teto para uma família ou para um morador, ele é muito mais barato do que acontece hoje. Porque hoje é muito caro, a pessoa fica na rua durante 30 anos e não resolve o problema dela e não sai daquela vida. Então esse ir e vir de tratamento de dependente químico, de trabalho sociológico, de polícia, né? Essas pessoas vítimas são presas, vai para lá, vai para cá. Ou seja, essas pessoas usam toda a estrutura do Estado, que é muito cara, hospital, tudo mais, enquanto que nesse programa ela simplesmente vai para lá, está implementado já há alguns anos, e ela não volta mais para a rua, ela começa a criar uma estrutura própria, começa a criar um amor próprio, começa a ter vivência com a vizinhança que ela vai se encontrar. Então, e é 90% a média de sucesso dessas pessoas saindo da rua. Então, é um projeto revolucionário que aqui no Brasil ainda é aplicado de forma muito incipiente em Porto Alegre e Curitiba como projeto piloto, mas que no mundo inteiro já está consolidado. Rony Viana. Vereador, bom dia. Eu estava acompanhando aqui o seu site e a questão, nós estamos passando por uma situação de quase calamidade pública em função das chuvas aí, algumas cidades, algumas regiões, e eu vejo ali com relação ao IPTU, né? Muitos comerciantes têm esse problema de chuvas por falta de estrutura urbana mesmo. Como é que o senhor tem visto essa situação, né? Porque o IPTU chegou essa semana e teve muitos comerciantes que, em função dessa má estrutura, não puderam conseguir até comercializar para poder pagar essa conta, né? Rony, esse assunto ele é bem complexo, mas basicamente ele para diminuir o IPTU, a administração pública ela usa o IPTU para pagar suas despesas, né? Como as despesas nunca diminuem, elas só aumentam, então a gente, logicamente, o ISS e o IPTU é que paga essa conta aí, que vai sempre aumentar conforme aumenta a despesa. Então, ele foge daquela função dele, que é um imposto sobre a propriedade. Ele acaba sendo um tapa-buraco e usa de recurso de forma usado fora dos fins para que ele foi criado, né? Para diminuir isso, o governo precisa de gestão eficiente e diminuir custos, né? E para isso, nós não temos, nem em Campinas, nem na maioria das cidades brasileiras, essa intenção, tá? O exemplo que eu gosto de dar é o governador Zema, nosso lá de Minas Gerais, que pegou um estado quebrado durante 4 anos, onde os servidores nem recebiam seus salários, ele arrumou a casa e foi reeleito aí em primeiro turno, porque ele fez esse trabalho de gestão eficiente, de responsabilidade fiscal e de diminuição de custos. Agora, no segundo mandato, ele vai conseguir implementar aí coisas nesse sentido, que é, por exemplo, a diminuição de impostos, né? Então, esse é um trabalho de gestão pública, em primeiro lugar, né? Enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir diminuir o IPTU. Em relação ao centro, eu tenho uma proposta de diminuir o IPTU para o centro como um todo, diferentemente desse projeto que foi aprovado no final do ano pela prefeitura, pelo prefeito, que é simplesmente você dar isenção fiscal para a reforma de edifício. A gente sabe que isso não vai funcionar, porque já aconteceu isso em outras cidades do Brasil. São Paulo já aconteceu isso em 2005, não deu resultado nenhum, e para isso eu protocolei 3 projetos que vão dar os instrumentos necessários para você realmente alavancar o centro como atrativo ao mercado e também definir o papel de cada um, porque a prefeitura ela não pode simplesmente largar a responsabilidade para o mercado, para os empresários, para as entidades. Ela tem que também fazer a sua parte. Então, como no caso dos moradores de rua, como todos os projetos importantes, é importante essa parceria. E nesses projetos eu defino esses instrumentos que são necessários. Se for aplicado, se a gente tiver gestão em Campinas, a gente torna o nosso centro de Campinas maravilhoso como outrora. Você pode ter certeza que a solução existe.
falta gestão. Ô, vereador, já que a gente entrou nesse assunto enchente, a gente já saiu do viaduto, o espaço para comercializar, para a iniciativa privada explorar. Espero que o senhor não esqueça lá o viaduto Cury, que aquilo é terrível, né? Infelizmente, há um abandono embaixo lá do viaduto Cury, naquela região. Mas já que o senhor falou nessas questões, e esses projetos de piscinões, o senhor como arquiteto, é a solução? Não é uma solução imediata, né? A longo prazo, né, vereador? Então, já que você tocou no viaduto, um desses instrumentos que eu falei, que eu citei nos meus projetos, você imagina aquele hospital rodoviário, da antiga rodoviária, que está saindo ali, sim, né? Sim. Aquele entorno todo estava degradado em volta da antiga rodoviária. E agora, com esse hospital, aquilo ali começa a se renovar e surgir muitos empreendimentos ali em volta e valorizar o espaço. Então, isso é um dos instrumentos que a prefeitura precisa usar no centro de Campinas, pegar esses quarteirões deteriorados, esses espaços ao entorno do viaduto, e desapropriar essas áreas todas e fazer concessões para a iniciativa privada, onde vai sair esses grandes empreendimentos e vai acontecer essa renovação. Por isso que eu falo que não é simplesmente deixar para o mercado, chegar lá, compra um terreninho, derruba uma casinha, faz um predinho, porque se o cara fizer o predinho lá, vai estar cheio de morador de rua ali, de gente usando crack, e ninguém vai querer morar ali. Então, por isso que precisa ter as duas coisas, isso é importante. Em relação aos piscinões, é uma solução hoje que é necessária, né? Poderia ter sido evitado durante os anos que foram implementadas ali as construções e os condomínios e loteamentos, fazendo as cisternas individuais para cada imóvel, né? Então você retém a água e vai soltando aos poucos. Como isso não foi feito, são regiões consolidadas, hoje a gente tem que usar, infelizmente, o recurso dos piscinões. Tá certo. Vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, obrigado por atender aqui a reportagem da Pan News Campinas. Foi uma conversa que deu aí para o ouvinte, né, muitas coisas que são feitas, né, mas às vezes nem o Poder Executivo não coloca em prática alguns projetos interessantes. Espero que esse projeto, não só do lado social, mas também da ocupação desses espaços embaixo dos viadutos, possa sair do papel e possa melhorar, né, até visualmente, e gerar empregos, né, porque se o cara for instalar uma lanchonete, um restaurante, ele vai estar gerando empregos, e isso que a gente espera de 2023. Obrigado, atendeu de prontidão a nossa equipe, e estamos aqui à disposição, viu, vereador? Eu que agradeço sempre, é uma honra estar aqui com vocês, e muito boa a sua fala, no sentido de que, bom, em primeiro lugar, a legislação tem que estar adequada, mas depois o importante é aplicar essa legislação, que é o que não está acontecendo em Campinas, né? É verdade. Então, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Um abraço para todos. Um abraço ao vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo. Conversei rapidamente com ele antes da gente entrar no ar. Falei, vamos falar? Ele topa. Assim que tem que ser o político, né, João Carlos de Freitas? É o projeto que a gente São tem. São projetos interessantes, né? Por exemplo, você ocupa lá o viaduto Cury, faz lá sei lá, constrói algo mais que leve as pessoas para o local, né, que faça movimentar a economia. Aí você pega os moradores, tem que ser, não é a força, isso não pode acontecer, faz um projeto social com esses próprios moradores de rua, você leva mais pessoas à região central, você leva mais pessoas aos viadutos, embaixo. Já pensou ter uma lanchonete lá embaixo do viaduto daqui da Banca? Que legal que ficaria, João Carlos de Freitas? Sem dúvida. Se ocupa o espaço público, que o poder público não vai fazer. É mais fácil desapropriar um prédio particular, né, que está na região central, pagar 9 milhões, desapropria, paga 9 milhões, né, do que fazer outras coisas, né, João Carlos? Sem dúvida. Como o vereador falou, agora tem muita coisa que ele coloca lá e não vai para frente, né?